Tem uma coisa que eu tenho percebido ultimamente nos relacionamentos e eu basicamente vejo essa dinâmica ocorrer entre vários casais e eu já gravei, inclusive, vídeos sobre isso. Teve uma porrada de reação negativa. Mas, bom, é o risco que a gente corre por dizer a verdade e o que precisa ser dito. E eu noto que as pessoas elas estão excluindo a desejabilidade da relação. E isso é um grande erro. Por quê? Porque os seres humanos querem o desejável. E por que querem o desejável? Porque o desejável fomenta a posse. O desejo gera a necessidade da posse. Eu preciso ter, porque eu desejo. Quando você... Eu vou fazer um exemplo com bens de consumo, porque é um exemplo cotidiano das pessoas. Não é? Quando você deseja um carro, um smartphone, isso verdadeiramente gera a necessidade de possuí-lo, e é por isso que você vai até a concessionária e compra o carro, ou até a loja e compra o telefone. Principalmente se for aquela maçãzinha louca, né? A tal da Apple. Todo mundo quer um iPhone. É só eu que não vejo graça nisso, mas bom. Todo mundo quer um iPhone, né? O marketing da Apple é perfeito. E as pessoas, elas fazem loucuras para ter um iPhone. Tem pessoas que passam um mês comendo mal para ter um iPhone. Tem pessoas que deixam de comprar o básico, né? Como uma vez eu vi um vídeo de uma menina com o iPhone na mão e a casa toda rebocada. As paredes toda rebocada. Mas, enfim... Tem pessoas que se abdicam do básico para verdadeiramente aquilo que seria bem mais importante para ela, para comprar um iPhone. Por que isso acontece? Porque um iPhone é um bem desejável. E por ser desejável, ele gera necessidade de posse. Então a pessoa, eu tenho que comprar, ela vai lá e compra. Nos relacionamentos e nas relações humanas, isso não é diferente. As pessoas elas vão desejar a posse daquelas pessoas desejáveis. E quem são as pessoas desejáveis? Desculpa, mas essa é a verdade. As pessoas que se enquadram nos padrões de beleza. É exatamente por isso que um homem que ele não cuida do corpo, não cuida da sua aparência física, ele tende a fazer, na verdade, a cooperar. Isso é um pouco forte, mas olha, eu quero que você não julgue o que eu vou dizer agora, rapidamente assim, e deixa eu terminar as conclusões, porque eu quero buscar explicar isso aqui pra você da melhor forma, tá? Não pra despertar sua raiva ou pra você me julgar, não. O meu objetivo aqui é trazer consciência, tá? Então, antes de tudo que vai vir a seguir, eu vou deixar isso bem claro. Meu objetivo é apenas trazer consciência pra você. Não quero despertar sua raiva, nem o seu ódio. O que geralmente acontece quando uma pessoa se propõe a dizer o que vê com sinceridade. Entende? Bom, eu não tô falando aqui de uma coisa que eu acredito ser. Eu tô falando de uma coisa que é. E é exatamente por isso que eu sinto a necessidade de falar. Porque é o que é. É a realidade. Eu não estou falando aqui de uma ficção. Eu estou falando aqui do real. Daquilo que as pessoas verdadeiramente vivem. E do que elas podem fazer para melhorar. É disso que eu tô falando. E foi o que eu sempre busquei fazer. Cada vídeo que eu gravei foi para falar do real, não da minha imaginação. Mas... quando um homem ou uma mulher eles não se preocupam em cuidar da sua aparência, eles estão cooperando para uma redução de sua desejabilidade. O que acontece quando a desejabilidade de alguém ela é reduzida? Ela provavelmente vai ser desprezada. Por quê? Porque você despreza tudo que você não deseja mais. Lembra o carro que você amava e que você queria ter, e você muitas vezes sonhava com ele, que depois de você ter conquistado, deu uns 3, 4 meses, ele já não significava a mesma coisa para você? Por que isso aconteceu? Inclusive tem um movimento psicológico que ele é pouco conhecido, chamado de psicoadaptação. Esse termo ele foi cunhado pelo Augusto Jorge Cury, psiquiatra brasileiro, que acredito que você já deve conhecer. Ele vai definir isso na inteligência multifocal. E ele vai dizer acerca do fenômeno da psicoadaptação. Toda vez que você tem um contato repetitivo com um determinado elemento, o seu cérebro psicoadapta a ele, fazendo com que aquele desejo gigante que você tinha no início, com repetitivas interações, ele comece a descer para uma linha de base. A ponto de ele, às vezes, passar da linha de base, dependendo da intensidade do contato. Então, toda vez que, por exemplo, você está com muita fome, aí você estava querendo, por exemplo, comer pipoca.
Aí você foi lá, fez uma panela de pipoca. Você começou a comer a pipoca. Bom, depois de um tempo, você não tem mais aquele desejo gigantesco por pipoca. E se você continuar a comer a pipoca, mesmo sem desejo, você vai enjoar de pipoca, não é? Se você comer pipoca no dia seguinte, mesmo, e provavelmente você não terá o desejo, mas se você comer pipoca no dia seguinte, e no outro dia, vai chegar um momento que você não vai querer nem mais ver pipoca na sua frente, e você vai passar muito tempo sem desejar uma pipoca. Então, toda vez que você repete a interação com um determinado elemento que é desejado, o desejo acaba reduzindo. Mas, se houver alguma alteração no objeto desejado que aumente a sua desejabilidade, ou que promova uma espécie de sensibilidade, ele pode adquirir desejabilidade novamente. Por exemplo, lembrei disso agora, cara. Eu tava vendo um negócio que o Boticário fez, uma ação de marketing muito boa, tá? Os caras estão muito bons do marketing, vou te falar. O Boticário foi uma ação de marketing muito genial que eles fizeram. Eles pegaram a Make Be, que é a linha de maquiagem do Boticário, e passaram a utilizar a Make Be em mulheres que estavam se divorciando. E aí maquiaram as mulheres bem no dia do divórcio. Quando os homens viram as mulheres maquiadas, eles queriam desistir do divórcio. Cara, isso foi insano. E eu fiquei pensando, puta merda, olha as coisas que eu falo se confirmando. Não só as coisas que eu falo, as coisas que eu penso também. Claro, eu vou ser sincero, isso não é nenhuma coisa de gênio. É porque quando você entende de pessoas, fica mais fácil você ver. Entende? E as pessoas são feitas para desejar o belo. É isso. Quando uma pessoa se acorda às 6 da manhã para ver um nascer do sol, quando uma pessoa ela vai na beira da praia para contemplar o pôr do sol lá para umas 5, 6 horas da tarde, você acha que ela está em busca de quê? Do fenômeno em si? Do pôr ou do nascer do sol? Não. É aquilo que representa o pôr e o nascer do sol. E o pôr e o nascer do sol representam a beleza. Toda vez que uma pessoa ela não cuida da sua aparência e ela acaba desleixando consigo mesmo, ela está semeando o desprezo do parceiro. Calma. Calma, que eu sei que nesses momentos as emoções vão a 1000, né? Mas isso é para gerar reflexão. Porque sempre dá tempo de mudar. Né? Talvez um cuidado a mais. Né? Exercícios, uma dieta melhor. Entenda uma coisa, essas coisas elas não só vão fazer diferença no relacionamento, como também elas vão fazer diferença na sua saúde. Talvez você tendo um motivo por tabela, um benefício que se ganha, né? Porque você não está ganhando um único benefício, como o desejo do seu parceiro ou da sua parceira, não. Você está ganhando também um outro benefício, que é o aprimoramento da sua saúde. Né? Toda vez que uma pessoa, por exemplo, ela começa a treinar, ela começa a se alimentar bem, ela começa a maquiar, ela tem várias transformações. Por exemplo, existem uma série de mudanças que ocorrem no cérebro de uma mulher, ou até mesmo de um homem, quando ele enxerga o seu reflexo no espelho, e ele identifica aquilo, ele conclui, ele chega à conclusão de que aquilo é belo que ele está vendo. Quando uma mulher, por exemplo, ela termina uma maquiagem e ela olha no espelho e ela vê, nossa, como eu tô bonita, ocorre uma série de transformações no cérebro dela, que inclusive coopera para a elevação da autoconfiança. O mesmo ocorre com o homem. E quantos benefícios podem te trazer a autoconfiança? Né? Não só isso, que é um outro. Elevação da ocitocina. A ocitocina ela é um neurotransmissor que ela é responsável pelo sentimento de afeto. E toda vez que, por exemplo, você tem contato físico com o desejável, vamos supor que você deseje muito uma pessoa e você tem contato físico com ela, você vai ter uma carga de ocitocina liberada. Essa carga de ocitocina liberada, ela vai gerar um afeto muito grande de você para com aquela pessoa que você está tendo contato físico, que as pessoas elas vão chamar de amor. Né? Então, a ocitocina ela ficou conhecida como o hormônio do amor, o neurotransmissor do amor. Né? Exatamente porque ela tende a gerar essas cargas afetuosas. Então, você tem um ganho também de ocitocina a partir do momento que você contempla a sua imagem e você constata que ela é bela. O que vai promover um afeto de você para com você. O que é chamado de amor próprio. Então, além da autoconfiança, você também tem aí mais um ganho. O amor próprio.
Então percebe que o aumento da sua desejabilidade, ela não é somente importante para o seu parceiro, mas também para você? Percebe que o aumento da sua desejabilidade é algo que você também precisa? Então você tem mais um motivo para isso. Porque, às vezes, e acredite, tá? Muitos relacionamentos fracassam apenas pela baixa desejabilidade de um dos parceiros. Eles não se cuidam, portanto, eles não se desejam. Portanto, eles não se tocam, não se abraçam, não se beijam. Não fazem outras coisas mais. E o que acontece? A relação acaba. A relação acaba por falta de desejo. A gente podia trazer isso para uma analogia, para uma metáfora, sendo o desejo uma chama que ela nunca pode se apagar, para que o relacionamento ele prossiga. Digamos que a relação depende dessa chama, e essa chama ela não pode se apagar, senão acaba a relação. Aqui nós estamos mexendo com uma coisa que é fundamental e natural nos seres humanos. Eles sempre vão desejar. Eles sempre vão adorar o belo. Eles sempre vão querer desejar o belo. Vão querer possuir o belo. Vão querer o belo próximo a eles. E sempre vão desprezar o feio. Vão rejeitar o feio. E eu tô falando de belo e feio, o que verdadeiramente é considerado beleza para aquela pessoa. O que pode ser feio para você, pode não ser feio para um outro. Então, a questão de belo e feio, ela, em determinados momentos, é objetiva, em outros, subjetiva. Né? Geralmente a gente chama aquelas pessoas que gostam do que a gente julga feio como mau gosto. E tem pessoas verdadeiramente com mau gosto e tem pessoas com gosto diferente. Né? Aquelas que rejeitam o belo objetivo, atribuindo a qualidade de belo ao que é feio objetivamente, essas têm mau gosto. Mas aquelas que gostam do que é subjetivamente feio para nós, mas é belo objetivamente, então ela tem um gosto diferente. Acho que eu soube explicar. Bom, mas de qualquer modo, uma das coisas que são valiosas em relacionamentos é isso. Sem isso, as coisas tendem a fracassar, e eu estou identificando um desleixo muito grande de ambos, tá? De tanto mulheres quanto homens, acerca da aparência. Então, bom, eu entendo que cada pessoa tem os seus desafios no que tange a manter a aparência em dia e com bastante qualidade. Tanto homens quanto mulheres eles vão enfrentar desafios no que tange a cuidar da aparência, mas a realidade não perdoa ninguém, né? A realidade não quer saber se você está enfrentando desafios ou não, a realidade simplesmente vai acontecer como ela é. E ela é assim. Se não é belo, vai ser rejeitado. Se é belo, será desejado. Essa é a realidade. Ela não é justa por natureza, tá? Então, tudo que nos resta é fazer o que Darwin chama de força, que é adaptar-se. Então, esse é o caminho. Aumente, se porventura você está com dificuldades no seu relacionamento, busque aumentar a sua desejabilidade, e se porventura o outro precisar aumentar a sua desejabilidade, aí, minha filha, meu filho, vai ter que ter tato. Vai ter que ter tato para você convencê-lo de que isto é a coisa certa a ser feito. E provocar o que muitos não têm hoje, que é a sensatez daquela pessoa.